Nessa manhã eu queria falar com vocês sobre algo eterno, sobre o reino eterno, sobre o reino eterno do Cordeiro, podemos falar assim. Sobre aquilo que o Senhor tem feito e sobre aquilo que o Senhor quer fazer, sobre o que é o reino dele, sobre o que o reino dele está consolidado, está fixado. Quando nós falamos de reino, nós falamos de algo que foi construído, de algo que nós temos que construir ou de algo que nós estamos construindo. Mas quando nós falamos de algo a respeito ao reino dos céus, para Deus, algo para Deus é muito diferente. Muitas vezes nós estamos construindo algo que nós achamos que é para Deus. Que dentro de nós falamos, não, eu estou construindo isso para o Senhor. Essa é uma construção edificada para o Senhor. Mas nem tudo que nós construímos em nome do Senhor é para o Senhor, ou foi o Senhor que nos mandou fazer. Ah, como assim, Felipe? Quando nós vamos ler a Bíblia, nós vemos que existe uma história, eu vou falar essa porque é a mais conhecida, de uma torre chamada Babel, que as pessoas construíram ela para quê? Para chegar mais próximo de Deus. Ou seja, eles estavam construindo algo para chegar perto de Deus, mas aquela construção não era o que Deus queria. Aquilo não era o que Deus almejava. A nossa função não é construir algo para Deus. A nossa função é construir algo que Deus deseja receber. É isso que nós precisamos entender. Nós não precisamos ficar construindo, eu preciso fazer isso no meu ministério, eu preciso fazer aquilo para Deus, eu preciso fazer aquilo outro. Não. Nós temos que parar e refletir, porque nós temos que construir aquilo que o Senhor quer receber. Como assim? Aquilo que o Senhor quer receber? Sim, aquilo que o Senhor quer receber. Outra história muito conhecida, nós temos Caim e Abel. Os dois chegam diante do Senhor e entregam uma oferta. Mas Deus só recebe a oferta de um. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele sabe qual oferta que vai receber. Ah, mas aquele era pior, aquele era melhor. Não. Simplesmente um entregou aquilo que o Senhor queria receber e o outro não. Deus, Ele recebe aquilo, Deus recebe a nossa construção de acordo com o que Ele é, de acordo com o caráter que Ele tem. De acordo com o caráter dEle estabelece para que Ele receba. Então, eu estou falando isso para vocês entenderem que existe uma construção de um reino. Que existe um reino, que existe um rei, que existe o Senhor e que Ele é soberano sobre tudo. E que esse rei soberano quer que nós construímos algo para Ele, mas esse algo que nós temos que construir para Ele tem que ser algo que Ele deseja receber. Vocês estão compreendendo? Amém? Salmo 145, 13 fala assim: o teu reino é eterno, o teu domínio estende-se sobre todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levam todos os abatidos. Amém? Quando nós lemos isso, nós percebemos 3 pontos bem simples aqui, que igual quando a gente vai para a escola, que a professora vai nos ensinar a interpretação de termo. O teu reino é eterno. O que é eterno? O reino de Deus. Então a primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui, o primeiro ponto é que o reino de Deus, ele é eterno. E o que é eterno para você? Não acaba. E é engraçado que talvez a mente humana não consiga captar, a mente humana não consiga entender sobre o que é eterno, porque a princípio para a gente tudo tem um fim. Quando nós não estamos em Deus, tudo acaba, nossa vida acaba. Nós vamos morrer, como o André falou aqui agorinha. Então, mais um ano a gente comemora, a gente está feliz e alegre ao mesmo tempo. Feliz porque comemorou mais um ano e triste, talvez porque está chegando, vamos morrer. Mas nós temos que ficar mais alegre, porque nós vamos chegar ao Senhor, nós estamos de volta para o caminho. Mas a nossa mente ainda não consegue entender esse reino eterno. E nós lemos mais um pouquinho, nós vamos ver ali que o domínio do reino do Senhor, ele é para sempre. Eterno e para sempre são duas palavras bem parecidas. Porque o que é eterno é para sempre. E o que é para sempre é eterno. Então o que o Senhor tem no reino dele é algo eterno e grandioso para nós.
E é por isso que quando nós construímos algo para o Senhor, quando nós vamos construir algo para o Senhor, uma das principais coisas que nós temos que pensar é: Senhor, o que eu posso construir para o Senhor nesse reino que vai ser eterno? O que vai durar? Como eu posso fazer isso? Muitas vezes nós, como cristãos, queremos correr demais e fazer muitas coisas, como eu falei, pensando que essas coisas são para Deus. E muitas vezes essas coisas são para nós. Muitas vezes nós queremos construir, fazer algo para que as pessoas da igreja nos notem o quanto somos importantes, o quanto somos bons. Olha só, eu sei fazer isso. Olha, eu sei tocar isso. Falando agora para o meu nicho de louvor. Não, eu toco bem, eu canto muito bem. Tá vendo? Olha, me veja, me notem. Não, eu estou lá em cima tocando para o Senhor. Eu estou construindo algo para o Senhor. Mas será que nós não estamos construindo uma Babel? Nós, como ministros do Senhor, não estamos construindo uma Babel que vai chegar um determinado momento e nós vamos falar: não. Vamos destruir. Porque o que nós temos que construir é para o Senhor. E esse texto ele continua falando que Ele é fiel em todas as suas promessas. Então Jesus veio, Deus criou o mundo e mandou Jesus à terra, e Jesus veio falar sobre o reino dele, e ele veio explicar sobre o reino dele, e ele fez algumas promessas. Dentre essas promessas que ele estava indo preparar o quê? Um lugar eterno, um lugar divino, um lugar qual nós não sentiríamos mais dores, não haveria mais ranger de dentes, um lugar perfeito. E esse lugar perfeito só existe no reino do Senhor. Esse lugar perfeito só existe no Senhor. Então, se nós estamos nele, Ele pode cumprir essa promessa em nós. Mas se nós não estamos nele, nós não vamos perceber, ou nós não vamos entender. Não existe nada, nem ninguém que está acima desse reino. Não existe nada nem ninguém. Nada nem ninguém. Quando nós vamos falar de reino, eu peguei o conceito de reino aqui no dicionário, fala assim: reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo, em um cargo que é supremo e unipessoal. Unipessoal é de uma pessoa só. Vitalício, e de um modo geral, esse reino é hereditário. Ou seja, ele passa de pai para filho e vai passando, e assim sucessivamente. O reino de Deus, ele é assim. O Senhor, Ele, quando estabeleceu um reino, Ele mandou o seu Filho, e o seu Filho começou a ministrar e a falar, e Jesus falando desse reino eterno. E uma coisa engraçada é que você pode até não acreditar em Deus, você pode não acreditar nessa Bíblia, mas mesmo assim você está sendo regido por esse rei e por esse reino. Você acreditando ou não acreditando, você está dentro e debaixo desse reino. Porque nós vivemos nesse reino que é estabelecido por Deus, aonde Ele é o soberano que está sentado no trono, aonde Ele é o Deus supremo que sim, que manda, que coordena e que faz todas as coisas. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso 15, fala assim: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo que foi criado por Ele, tudo foi criado por Ele e para Ele. Isso é bem interessante quando nós lemos isso. Aqui fala que Ele criou principados e potestades, ou seja,
quando nós começamos a ler e entender algumas coisas na Bíblia, algumas perguntas começam a surgir na nossa cabeça. Pelo menos na minha, eu não sei na cabeça de vocês. Mas se Deus criou todas as coisas, se Deus é soberano, Ele sabe de tudo, Ele criou o diabo, mesmo sabendo que o diabo faria o mal, por quê? Sabendo que ele ia fazer tantas coisas ruins, sabendo que ele ia fazer tudo para as pessoas se afastarem do Senhor. Talvez, será mesmo que Deus criou o diabo? E a gente começa esses questionamentos, pelo menos isso já foi muito questionado na minha cabeça, e a gente fica pensando, remoendo e fala, eu não consigo, e algumas coisas a gente não consegue entender até que o texto vai nos trazendo clareza. Nós lemos aqui que antes dele não existia nada. Ele criou tudo e ele criou todas as coisas. Como eu falei, ele criou inclusive o diabo. E chega um determinado momento que nós começamos a entender que o Senhor ele é tão soberano, que o Senhor ele é tão sábio, que até mesmo o diabo para o diabo poder fazer alguma coisa, o diabo tem que pedir permissão para o Senhor. Isso é claro quando nós lemos o livro de Jó. Todos aqui conhecem a história de Jó, talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Que o diabo chega até a Deus para fazer o quê? Para pedir permissão para Deus para fazer o mal para Jó. Por quê? Porque o diabo ele não detém autoridade. Porque de quem é o reino que eu falei? De Deus. Então só tem autoridade no reino o rei. Então nós temos que entender que Ele detém todo o poder. Nós temos que entender, se Jesus não existisse, se o reino não existisse, a criação não existiria. Tudo foi criado dele, por ele e para ele. A Bíblia fala isso. Então se hoje existe uma criação, é porque Jesus existiu e estabeleceu um reino. Não existiria nada, não existiria terra, não existiria esse culto, nós não estaríamos aqui se não fosse por Ele. Se Ele não estivesse aqui, se Ele não tivesse criado tudo com as suas mãos, se Ele não tivesse lá no início, quando foi criada a terra, quando estava o Pai, o Filho e o Espírito moldando e criando, até que chegou no homem e Ele falou: façamos nós o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então esse reino do Senhor, ele é estabelecido primeiramente pelo Filho, o Cristo, o Filho. Como diz a Bíblia, todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle e para Ele. E nós temos que nos submeter a esse poder. Nós temos que nos submeter a essa autoridade do Senhor. Nós temos que nos submeter a essa vontade soberana desse Rei. E muitas vezes não é o que nós fazemos. Muitas vezes nós não nos submetemos a isso. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, quando na verdade nós estamos fazendo a coisa errada ou a coisa meio certa. Aquilo que é meio certo é errado. Não existe meio certo. Ou é certo ou é errado. Não é como na escola que a professora vai fazer aquele certozinho, colocava um X e em vez de te dar um ponto, te dava meio ponto. Não, não. Professoras fazem isso, acho que fazem isso até hoje, não sei. Fala que não, tá meio certo. Para Deus ele vai falar: não, Senhor, eu pequei só um pouquinho, então o Senhor pode me dar meio certo, eu entro no meio céu. Não existe. Não existe. Então nós temos que nos submeter a esse reino, a esse propósito, às vontades desse rei. Se ele detém o controle de tudo e de todas as coisas, inclusive da nossa vida, se nós não submetermos a obediência dele, nós somos rebeldes. Se nós somos rebeldes, nós estamos vivendo num reino em rebeldia. E existe um preço a ser pago pela rebeldia. O pecado entrou no mundo pela uma rebeldia, pela uma desobediência.
Então olha quantas coisas podem acontecer se nós não nos submetermos ao reino do Cordeiro. E como é que nós vamos nos submeter? Como que a gente pode entender melhor sobre esse reino? O que eu posso fazer, Felipe, para estar diante do Senhor, para estar diante desse reino de entregue, de coração? São tantas distrações, são tantas coisas. Trabalho, filhos, outras coisas, são tantas distrações, eu não dou conta. O meu casamento está assim, Felipe, como que eu faço? Eu não estou dando conta de me submeter a isso. Se você não se submeter a perdoar o irmão que está ao seu lado, seja lá por que ele fez, ou qualquer coisa, por qualquer motivo que ele fez, não importa. Ah, Felipe, mas é difícil demais perdoar. Eu sei, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil perdoar. Não é fácil amar quem nos ofendeu. Não é fácil abraçar quem um dia nós já vimos falando mal de nós, ou falando mal das pessoas que nós amamos. Não é fácil. Mas Jesus, ele nos ensinou aqui. Não adianta eu ter uma relação parcial com o Cordeiro. Não adianta eu amar pela metade o irmão que está ao meu lado. Não adianta eu fingir que amo aquele que está do outro lado. Não adianta eu fingir que sou uma coisa dentro da igreja e lá fora eu ser outra pessoa. O Senhor está te vendo, irmãos, em todos os momentos. Naqueles lugares que nós achamos que o Senhor não está, Ele está. Quando nós estamos sozinhos na nossa casa, Ele está lá. Quando nós estamos sozinhos no nosso carro, com 1001 pensamentos, Ele está lá. Quando nós olhamos ao redor e falamos, não tem nenhum irmão da igreja aqui. O Júnior não está me vendo. Acho que eu posso aprontar aqui. O Cordeiro está lá. Sabe, eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te chamar nessa manhã para uma relação integral com o Senhor. O convite que eu quero fazer para você nessa manhã é para você sentar na mesa e comer o Cordeiro por inteiro. Para você sentar na mesa e submeter ao reino do Senhor. Lembra que eu falei que nós íamos falar sobre o reino desse Cordeiro, o reino eterno desse Cordeiro? Então eu não sei qual é a relação que você está tendo com o Senhor. Eu não sei que tipo de relação você está tendo com o Senhor. Eu não sei nem se você está tendo uma relação com o Senhor. Mas essa manhã é hora de você voltar a Ele. É hora de você voltar a um relacionamento com o Cordeiro. É hora de você ter em mente, em vista que, por mais que seja duro, por mais que sejam difíceis, coisas que você tem feito e não tem conseguido deixar de fazer, é hora de você dar um basta nisso. Como eu falei, é hora de você colocar no fogo e começar esse processo. Deus, ele é tão soberano sobre tudo e sobre todas as coisas que, se Ele quisesse, Ele poderia eliminar o diabo hoje e falar, a partir de agora, o diabo não existe mais. Ele é poderoso, Ele não é o rei, Ele não é o criador. Ele tem o poder para isso, Ele tem o poder para fazer o que Ele quiser. Se todas as coisas foram feitas por Ele, intermédio dEle, então Ele pode fazer existir ou não existir. E muitas vezes você não está conseguindo ter um relacionamento com esse Cordeiro porque você errou, você pecou, e você não se sente digno, ou você não consegue se perdoar. Mas o Cordeiro morreu para que você fosse perdoado. Então quando você não se perdoa daquilo que você fez, quando você não chega diante do Senhor e fala, Senhor, me perdoa, e também gera esse perdão dentro de mim,
É a mesma coisa que você falar: Senhor, eu não aceito a sua morte na cruz por mim. Eu não aceito o que o Senhor fez na cruz por mim. Porque eu errei, eu mereço ficar aqui mesmo do jeito que eu estou. Deixa eu te falar. Se submeta a comer toda parte do cordeiro, que o Senhor se encarrega de fazer sumir todo esse peso que está sobre você. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Tá pesado? Tá difícil? Você errou? Ruim, chato. O pecado nunca é bom. Nunca é bom. O pecado machuca. E machuca muito. O pecado dói. O pecado nos afasta do Senhor. O pecado muitas vezes não nos deixa nos aproximarmos do Senhor. O homem, quando ele descobriu que pecou, uma das primeiras coisas que ele fez foi falar assim: eu não vou chegar diante do Senhor porque eu estou nu. Ou seja, o homem ele não tinha consciência do erro, mas quando ele pecou, aquilo que era normal, ele simplesmente falou: agora eu não posso mais. Ele se escondeu do Senhor. E o maior erro da nossa vida é quando nós cometemos algo, é quando nós não comemos o cordeiro por inteiro, em vez de nós nos achegarmos ao Senhor e falar: Senhor, eu sei que o Senhor é dono de tudo, me perdoa. Senhor, mande pessoas para me ajudar. Nós vamos para trás dos arbustos e nos escondemos do Senhor. Nos escondemos do perdão dEle, nos escondemos do amor dEle, nos escondemos daquilo que Ele quer fazer em nós. Eu não sei o que você fez de errado para Deus ou para você. Eu não sei o que você fez de errado para o seu irmão. Eu não sei o que você fez de errado na sua casa, no seu serviço. Mas eu conheço um cordeiro que está disposto a perdoar todos os seus pecados e fazer você viver uma vida linda. Não fácil, porque não é fácil. Existem partes do cordeiro que nós não gostamos. Mas o Senhor está disposto a limpar a sua vida, te tirar de onde você está, deste lugar de tristeza, de angústia, de dor, de solidão, de uma falsa alegria, de uma falsa comunhão, e te levar para um lugar que às vezes você vai comer o pedaço e falar: Senhor, eu não gostei, mas eu estou comendo, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso do Senhor por inteiro, eu preciso do Senhor por completo. E Ele vai te ajudar, porque o fardo dele é leve. Ele vai pegar sobre ele, Ele vai pegar tudo sobre ele. E eu queria que você entendesse nessa manhã que assim como o Cordeiro te chama para a integralidade da promessa dele, para viver o reino dele, estabelecendo um reino completamente santo e perfeito. Assim como Abel, a entregar a oferta dele, foi recebida pelo Senhor, eu te convido nessa manhã a entregar algo que o Senhor quer, a construir algo que o Senhor quer. Não construa Babel, irmãos. Não construa Babel. Entregue uma oferta. Entregue uma oferta ao Senhor que Ele vai receber. Entregue aquilo que o Senhor quer de você. É muito... Nós, como cristãos, muitas vezes fazemos isso. Nós nos reunimos para montar um projeto diante do Senhor. Nós reunimos e montamos todo. Vou falar de nós agora aqui, dos jovens, né? Nós sentamos lá e nós reunimos, nós montamos um acampamento. Mas nós fazemos tudo ao contrário, sabe por quê? Porque nós vamos lá e montamos o acampamento. E depois que nós montamos o acampamento, o que é que nós fazemos? Oramos para Deus abençoar o acampamento que nós fizemos. Sendo que nós tínhamos que orar para Deus revelar como Ele queria fazer. Mas isso é só nós, irmãos? Não.
Só nós dos jovens? Em todas as áreas da nossa vida nós fazemos isso. Primeiro nós fazemos uma coisa e depois falamos: Senhor, abençoa isso, porque eu sei que esse projeto é do Senhor. Será? Será, pastor Chachão? Então, a partir de hoje, quando você for comer um cordeiro, quando você for fazer algo para o reino do Senhor, fala: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Que tipo de atitude o Senhor quer que eu tome? Que tipo de coisa o Senhor quer que eu faça? Nós, quando é colocado para que a gente venha ministrar louvor aqui, tem os ministros fixos, né, da igreja, o Júlio como líder coloca. Irmãos, todos nós, sem exceção de nenhum, eu tenho certeza, nós passamos, quando nós vemos o nosso nome na escala, a gente já passamos desde aquele dia orando, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que a gente cante? Porque, irmãos, é muito fácil chegar aqui e cantar as melhores canções e as melhores músicas que estão sucesso no mundo gospel, porque toda a igreja vai cantar. Mas é muito difícil você cantar aquilo que o Senhor quer que a gente cante. Porque às vezes nós cantamos algo e a igreja não vem, não responde e não entende. Por quê? Porque ela não está a fim de comer o cordeiro por inteiro. Às vezes nós pregamos algo que nós não queríamos pregar. Nessa manhã, se fosse para escolher o que eu queria pregar, eu queria falar só de bênção. Porque a igreja está glorificando, a igreja está aplaudindo, e eu ia falar: uau, Deus me usou muito. Mas não é sobre isso. Não é sobre o que a igreja quer ouvir, é sobre o que o Senhor quer falar. É sobre o reino que Ele quer estabelecer. Seja aquele que coma o cordeiro completo, amém? Você pode se colocar de pé? Essa manhã eu queria fazer uma oração. E eu não sei se você entendeu essa palavra. Eu não sei se você compreendeu o que é o reino e o que é comer o cordeiro por completo. Eu não sei se você entendeu que não é fácil viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Mas é o que o Rei quer. Se alguém te machucou, irmãos, nessa manhã, peça perdão. Se você errou com alguém nessa manhã, peça perdão. Se existe algum pecado te afligindo e te assolando, peça perdão. É hora de você comer o cordeiro por inteiro. Deus está te chamando de volta. Deus quer que você volte para Ele. Deus está muito... Se é que eu posso usar essa palavra, Deus está triste porque Ele está sentindo a sua falta. Cadê você? Onde você está? Sabe, e o Senhor Ele fala: meu filho, onde você está? Eu estou com saudade. Quando nós vemos a parábola do filho pródigo, nós lemos a palavra e a todo momento a parábola fala que o Senhor, que o pai estava lá esperando o filho, querendo que o filho voltasse, querendo se alegrar. Por quê? Porque o pai sempre sente falta do filho. O pai sempre quer estar com o filho do lado. Cadê você, meu filho? Onde você foi? Onde você se perdeu? Chega diante do Pai. Dobre o seu joelho. Confesse. Se você só está fraco, dobre o seu joelho e fala: Senhor, eu estou fraco, eu não estou dando conta de digerir o cordeiro. Me ajuda. É o momento de você pedir isso para o Senhor. O livro de Romanos 8, no capítulo 35, fala assim: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Será a tribulação, a angústia ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Ou seja, quem te separará do amor de Cristo Jesus? Nada, nem ninguém.